sobre tecnologia militar, a defesa e o novo plano de política industrial. Esse deve ser, dentre esses 62 fóruns, esse deve ser o quarto ou quinto. Nós tratamos a questão da tecnologia militar. Eu diria para os senhores que é um dos temas prediletos aí do Projeto Brasil pela riqueza de assuntos, pelo fato de ser temas inéditos e pelo fato dos desdobramentos que o tema tem em termos da inovação tecnológica no país, na montagem de parcerias tecnológicas, de um complexo industrial militar relevante. Em um outro aspecto muito importante, que ficou muito visível para a gente desde o primeiro seminário, é que recursos aplicados em tecnologia administrado pelas Forças Armadas, o grau de objetividade e de retorno é fantástico. O fato de se ter conseguido desenvolver processos de enriquecimento de urânio e tudo em cima de verbas orçamentárias, isso é quase um milagre da natureza para um país em crise orçamentária crônica, né? Para mim foi um dos motivos aí de satisfação como brasileiro, aí de ter conhecido os institutos militares de uma maneira geral, a objetividade das pesquisas, as parcerias com o setor privado, e foi motivo de desalento ver o desmonte de toda essa política nesses anos 90. Né? Agora, pela primeira vez, nós estamos tendo agora um fórum sobre o setor com perspectivas claras sobre o que vem pela frente. A intenção do Projeto Brasil ainda é o seguinte: o projeto ele surgiu há 5 anos, com a intenção de utilizar a internet como uma ferramenta de discussão de políticas públicas. O Brasil é um país curioso porque ele tem, de um lado, uma sofisticação de conhecimento hoje em dia que é próprio de um país desenvolvido. Nós somos especialistas tudo quanto é área. Como eu estou nesse meio da informação jornalística há muito tempo, então você vai testemunhando o que era o Brasil dos anos 70, começando a sair da concha, descobrindo novas tecnologias, o Brasil dos anos 80, completamente paralisado, né, mas com ideias fluindo aí que depois acabaram florescendo nos anos 90. E dos anos 90 em diante, essas ideias plantadas aí nos anos 70 e 80, começando a nascer, mas de uma forma muito, muito tímida, por uma razão. O Brasil ele não tem um aparato institucional capaz de pegar as ideias e transformar em políticas públicas. A gente fala muito aqui em desperdício, retrabalho e tudo mais. Eu tenho a impressão que o maior desperdício que o país tem é de ideias. Hoje nós temos especialistas em inovação, saúde, políticas sociais, educação, mas não temos as instituições capazes de dar massa crítica e fazer com que essas ideias de grupos se transformem em ideias de país. Quando você pega os Estados Unidos, você tem um conjunto de instituições que fazem as ideias fluir rapidamente para cima, né? Vocês têm, por exemplo, tem os partidos políticos. Aqui nós não temos, nós temos agremiações que disputam poder, né? Você não tem partidos programáticos. Lá eles têm esses institutos que pensam estrategicamente o país. O Brasil não tem. Você tem a Escola Superior de Guerra, que desempenhou, os militares mantiveram essa visão estratégica de futuro, mas a universidade, a não ser alguns institutos de estudos avançados, ela não desenvolveu projetos estratégicos de longo prazo. Mesmo os institutos de estudos avançados, eles são relevantes por trazer discussões, temas relevantes, mas não uma visão programática aí sobre o que é o futuro. E temos o terceiro ponto muito complicado, um terceiro ponto ainda é que é a questão da universidade. A universidade não é, hoje em dia, ou historicamente, no Brasil, um fator disseminador de ideias, no sentido de estimular o contraditório e estimular as novas ideias. Aqui ainda há muito corporativismo e as ideias são ferramentas de poder. Então, sempre que surge uma ideia nova, você abafa porque
O sujeito ele pega a ideia nova para tentar te derrubar. E o quarto ponto é o fato de não termos uma mídia de opinião. O que é a mídia de opinião? É o chamado quarto poder. São aqueles jornais ou programas jornalísticos ou televisões em todos os países avançados que se comportam como ferramentas institucionais. Então, o jornalismo de opinião é um jornalismo sóbrio, é um jornalismo que trabalha temas relevantes, é um jornalismo que procura trazer as ideias que sejam mais significativas para o país. E o Brasil, desde os anos 90, ou desde que começou a própria redemocratização, a imprensa ela não conseguiu, a chamada grande imprensa, aquela que forma opinião, ela abdicou desse papel. Ela preferiu partir para uma questão mais disputar tiragem, audiência, ter como matéria-prima um escândalo em qualquer circunstância, né? Aqui, se fosse fazer, por exemplo, uma cobertura convencional desse seminário, você pode trazer os temas mais relevantes, mas vai pegar alguma declaraçãozinha que alguém fez aí, para fulano de tal criticou o ministro da Defesa, uma coisa assim. Então, esse tipo de jornalismo de intriga e tudo mais, acabou afastando a imprensa, a chamada grande imprensa, do seu papel, que seria um papel insubstituível, seria insubstituível, não fosse o advento da internet. E daí a internet surgiu e com várias formas de circulação de informação. Dentre essas formas, a gente tem lá os fóruns de discussão, as listas de discussão, e agora tem as comunidades de discussão, que é algo que o Projeto Brasil, nós já, 5 anos nós começamos a trabalhar esse conceito de comunidade de discussão. A tecnologia ainda não estava muito acessível, hoje já existe uma tecnologia adequada aí para fóruns de discussão, acoplados com blogs, acoplados com sistemas de armazenamento de vídeos e de áudios, que estão dando outra dimensão para essas chamadas comunidades sociais. Então, o que é o Brasil hoje? Vamos tentar pegar o Brasil hoje quando a gente discute. Você tem um Brasil extraordinariamente moderno, contemporâneo, aquele Brasil que vai ser mudado por um conjunto de forças que se agrupam, estabelecem o desenvolvimento de suas ideias, a defesa dos seus interesses, mas de forma fechada. Que é esse conceito de comunidade. Por exemplo, nós temos uma comunidade de saúde que é das mais avançadas do mundo. O SUS é uma obra de engenharia social e política extraordinária. O que estraga o SUS aí é a falta de verbas. Mas a maneira como você conseguiu fazer um programa de saúde universalista aqui no Brasil, isso aí, do ponto de vista estratégico, de estratégia nacional, é fundamental. Você pega a China hoje, aí uma das ameaças que você tem ao crescimento chinês é a falta de uma rede de segurança. Aqui nós conseguimos criar o SUS de alto a baixo. Anos atrás eu fui lá em Curitiba, que tem um hospital para transplante de medula, e vi pessoas de todo o Brasil, crianças, adultos de todo o Brasil, rede de captação do SUS. Vai lá no interior da Bahia, pega o sujeito, traz. Então é uma obra social extraordinária, né? Nós temos na questão da gestão, desde os anos 80, a partir do acordo nuclear, que esse conceito, a partir da prospecção de águas profundas da Petrobras, esse conceito de qualidade começou a se aprofundar. Depois a qualidade na gestão iniciou lá atrás, no governo Figueiredo ainda, com o ministro Zé Israel Vargas. Hoje nós temos um time de gestão e qualidade fantástico. O pessoal, inclusive na última premiação da Fundação Nacional de Qualidade, havia uma divisão do Exército que foi premiada lá entre os 3 ou 5 melhores. Então a gestão hoje é um fator fantástico. E você pega esse pessoal de gestão, de grandes empresas, até Sebrae e tudo, é um pessoal fanático. Fanático pelo país. Porque é um estágio superior de desenvolvimento que esse pessoal percebe. Não adianta você ter uma empresa com qualidade se o seu fornecedor não tiver qualidade. Não adianta você e o seu fornecedor terem qualidade se não houver qualidade no setor público. Não adianta todo esse processo se não houver inclusão social, se não houver melhoria na educação. Então, com isso, você criou um grupo aí extraordinário. Políticas sociais.
Começa lá ainda no governo Sarney, Vale Leite, aquele negócio todo. Hoje nós temos políticas sociais no setor privado e no setor público que são o estado da arte. A Bolsa Família é o estado da arte. Temos trabalho com banco de dados, sistemas de avaliação, discussão permanente sobre como pode ser a próxima etapa da integração desse pessoal ao mercado. Com essas bases de dados formadas, se pega hoje a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, identificou lá 200 mil pessoas que podem trabalhar na construção civil, através do banco de dados da Bolsa Família. Daí faz um acordo com o FAT, Ministério do Trabalho, da Educação, com o SESI, com toda essa estrutura e passa a fazer treinamento. Você pega o pessoal de inovação, que é um grupo mais recente que surge aí no final do governo Fernando Henrique, com Pacheco, Brito Cruz, esse pessoal todo aí, que já é uma comunidade que está cada dia ganhando mais força e consistência. E é um parceiro natural nessa luta aí para a criação de uma tecnologia militar. O grupo da educação, o grupo da saúde, é interessante porque são grupos que são suprapartidários. Quando você pega o ministro Temporão aí, ele não é do PMDB, como o Eduardo Jorge não era do PT. Ele pode estar filiado a uma outra, mas acima de tudo são sanitaristas. Então isso tem garantido uma continuidade em áreas centrais, independentemente do governo que entre. E é esse o ponto que a gente reputa relevante para essa questão da política de defesa no país. Uma coisa é fazer algo fechado, que não transcenda as fronteiras, digamos aí, dos grupos que trabalham em torno disso. Outra coisa é transformar a política de defesa em política nacional. Isso aí pressupõe uma discussão ampla com a sociedade para explicar o que vem pela frente, os ganhos que o país pode ter, a importância de ter uma indústria de defesa. Ainda se tem hoje tanta falta de informação sobre o caso que recentemente na Cultura a gente foi passar lá, sugerir uma reportagem sobre o submarino nuclear, e não há problema lá, nós somos uma nação pacífica. Gente, nós estamos falando de propulsão, de combustível, não estamos falando de bomba, né? Então, digamos, a maneira de conseguir ampliar essas alianças são alianças que passam pelo setor industrial, passam pelos institutos de pesquisa das universidades públicas, passa por um conjunto de fatores e passa pela opinião pública. Quer dizer, uma política de defesa vai se transformar em algo permanente, independentemente de governos que venham pela frente, independentemente de crises orçamentárias e tudo mais, à medida que for percebida pela opinião pública como algo fundamental para o país. Fundamental na defesa aí da Amazônia Azul, na defesa das fronteiras da Amazônia, e fundamental como um fator de desenvolvimento tecnológico que vai propiciar ganhos para o país como um todo, né? Então, a nossa intenção com esse seminário, os vídeos e trabalhos vão ser colocados na internet, está sendo montado dentro de uma nova tecnologia e uma comunidade específica para discutir esses temas os temas que vão ser colocados aqui. E o ponto relevante é que, além de especialistas que vão ser convidados a colaborar, mandar artigos e tudo mais, a nossa ideia é contar. Hoje nós temos um conhecimento difuso no país, mas muito relevante. E esse conhecimento difuso, como não consegue entrar através da imprensa, através de partidos políticos, eles estão vindo através da internet. Então nós temos conseguido produzir discussões de altíssimo nível com pessoas que muitas vezes você nem sabe quem é. Essa crise mundial aí, o meu blog lá, de repente aparece lá um sujeito dando um quadro do sistema de crédito internacional que nenhum jornal deu. Ninguém em universidade que eu vi com uma visão tão profunda. Quem é? Não sei. É Rubens? Não sei. Provavelmente um alto executivo que não quer aparecer. Quando deu o acidente da Gol, tempos atrás, tem uma professora da PUC de São Paulo, de psicologia, que fez uma tese de dissertação de mestrado, mostrando que o blog, nos 3 primeiros dias, ele tinha chegado às conclusões que a imprensa levou 1 mês ou 2 para chegar. Por quê? Porque eu não fiz nada. Eu coloquei uma provocação, daí você começa a discussão, vem um engenheiro do ITA, dá um quadro, vem um piloto de Boeing, dá um outro quadro, vem um operador, um controlador de voo. E apresentou aquele quadro que depois explodiria 1 mês, 2 meses depois, vem um leitor de Portugal,
mandou informações lá que a ANAC portuguesa tinha dado sobre o transponder, e quando eu pensava em consolidar tudo, apareceu um leitor que consolidou tudo. Então, no fundo, toda a discussão consistia em você selecionar aquelas análises mais pertinentes, divulgar e pegar a discussão. E quando era tema que você não dominava, você colocava para discussão e chegava a uma conclusão sobre o que estava acontecendo. Então, digamos, com esse modelo, rompe-se definitivamente aquele controle do jornalista sobre a informação. Quer dizer, o sistema convencional é o seguinte: eu venho, entrevisto um dos senhores, levanto 10 informações, seleciono 2 e publico. O leitor não tem a menor ideia sobre as 8 que eu deixei de fora, sobre se eu selecionei as melhores informações ou não. Nesse outro jogo é tudo aberto. Você tem lá todas aquelas informações que são colocadas, posições que são discutidas, e o jornalista tem o papel nobre de pegar aquele conjunto de informações, transformar em matéria, mas sabendo que está todo mundo de olho. Se você sonegou uma informação relevante aqui, eles vêm e te pegam. Então, com isso, você desobstrui um dos principais canais para o desenvolvimento de um país, que é o sistema de circulação de informações, que estava totalmente emperrada aí por questões institucionais e tudo mais, né? Então, a nossa contribuição para esse tema dos mais relevantes aí vai ser tentar fomentar essa discussão através da internet. Hoje em dia já tem sites muito bons aí que já discutem a questão de defesa. Nós temos que tentar tirar um pouquinho da redoma e colocar para um público de fora também do setor, para que possam trazer contribuições, discussões, ideias e assimilar a importância desse tema para o desenvolvimento